E aí pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal Camisa 20, convidando você a deixar seu like no canal, compartilhar o conteúdo, isso aí ajuda demais aqui o fortalecimento do canal, a gente que está começando aí a trazer bastante conteúdo de análise dos jogos do NBB, né? Então isso fortalece demais, né? Eu quero trazer os jogos da NBA, mas a minha rotina ainda não permitiu, né, de assistir uns jogos mais tarde, mas né, vou estar me esforçando para acompanhar algum jogo ou outro para a gente poder trazer aqui, como os jogos da NBB, né, são um pouco mais cedo, se torna um pouquinho mais fácil para poder estar trazendo aqui para vocês, beleza? Falando agora do jogo que aconteceu ontem, né? Um dos dois jogos que aconteceram ontem, né? Além do Unifacisa e Basquete Cearense, né? Fortaleza e Basquete Cearense, teve também o Flamengo, né? Flamengo e Corinthians ontem, né? Então foi um jogo que o Flamengo ele no segundo tempo conseguiu impor seu ritmo, principalmente no último quarto, abrindo uma larga vantagem aí, né? Por mais que o Corinthians no primeiro tempo conseguiu ali se segurar, né? Mas o Flamengo fechou ali bem, né? Mas falando do jogo em questão aqui do vídeo, né? Um jogo que o primeiro quarto definiu o jogo como um todo, né? Foi uma avalanche, né? Um, um poder de saber usar o fator casa de uma forma magnífica, né? A Unifacisa, na minha opinião, tem um dos times mais encaixados, um dos times com bastante profundidade de elenco, um dos times que tem um técnico genial nas suas estratégicas, que se adapta a cada jogo sem perder aquilo que tem como característica, né, desse jogo agressivo, desse jogo de volume, né, e foi assim ontem, né, O primeiro quarto foi uma avalanche, né, de volume, de empenho, de vontade, né, até porque dos quatro quartos, né, o Real Unifaces ganhou o primeiro quarto e ganhou o último de pouca diferença. Se a gente fosse anular o primeiro quarto, a vitória seria do Basquete Fortaleza, né, do Fortaleza Basquete Cearense. Então, assim, o primeiro quarto ele ditou as rédeas do jogo como um todo, né? Então, isso foi bastante evidente, né? Primeiro quarto ali com muita participação, muito volume em arremessos de fora, né? E arremessos difíceis, assim, não era que eram arremessos livres, mas sim arremessos difíceis mesmo, né? A gente vê aí, pegando aqui uma estatística só do primeiro quarto aí, né? No primeiro quarto a gente teve só do Melvin, teve 14 pontos do Melvin Johnson. Nesse primeiro quarto, 8 pontos do Flores, né? 3 do Jimmy, 2 do Gueye, 2 do Antônio, né? E assim, absurdo, né? Absurdo. Fora que em bolas de 3, a equipe do Unifacisa teve 6 bolas convertidas nesse primeiro quarto, né? Já é só em bola de 3 já é um número superior à pontuação total do basquete cearense, que foi 12. Então, assim, foi um primeiro quarto muito avassalador, né? Foi um primeiro quarto muito forte, né? Ao longo da partida, né? A equipe da Helena conseguiu ali encaixar algumas defesas, algumas pressões por zona, algumas largadas e dobras, né, para tentar diminuir, mas a defesa do Unifacisa conseguiu neutralizar muito bem um dos grandes pontos fortes do basquete Fortaleza, que é a participação de garrafão do Alberton, né? Então, assim, em tempos eles procuraram a frente, tomada de frente do pivô, né? Procuravam sempre anular as entradas em pick and roll com trocas triplas, então a gente via uma movimentação
muito adaptada a esse jogo interno do Alberton, que quando ele é encaixado, ele favorece muito o jogo externo com o Golki, com o Dupree. Então, o basquete Fortaleza começou tendo que fazer algo que não parece ser o perfil que melhor se encaixa, que é o jogo individual, né? O Dupree, quando exigido individualmente na decisão, fora do sistema, fora daquilo que é a característica do time, teve dificuldades, né? O Golki mesmo, quando pressionado em bola na mão, teve muita dificuldade de achar os espaços para os arremessos, né? Tanto com a bola na mão como em jogo indireto, né? Então, o segundo quarto teve essa vitória no basquete Fortaleza, né? Muito pelo empenho defensivo, muito pelas trocas de defesa, por vezes pressionando individual, por vezes pressionando em zona, por vezes marcando individual meia quadra, por vezes marcando uma zona igualada no meio da quadra. Então, assim, por mais que os temas táticos defensivos estavam lá, os temas ofensivos nesse jogo não funcionaram da maneira que a gente viu nos 3 primeiros jogos, até mesmo com o Flamengo, que até ali o terceiro quarto foi um jogo muito igual, né? Um jogo muito parelho. No terceiro quarto, Fortaleza também conseguiu vencer ali por 2 pontos, né? E seguindo essa mesma toada, né? A Unifacisa sempre conseguindo responder ali em bolas triplas, responder no jogo em velocidade, né? Porque só terminou 2 pontos de diferença e no final, né? A gente vê a equipe da Unifacisa fechando junto com o apoio da sua torcida, junto com o volume absurdo, a confiança estava muito alta. Eram bolas de graus difíceis que estavam sendo feitas pela Unifacisa, né? E aí conseguiram fechar esse resultado que ficou ali em 14 pontos, né? A equipe da Unifacisa, ela segura, né? Ganha mais um jogo, né? Ela se coloca nesse momento na quinta posição, se eu não estiver enganado, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela se coloca aí. Deixa eu ver aqui. Mas se eu estiver enganado, é na quinta posição. Logo ali atrás do Brasília ou do Minas, não, de Franca, né? Isso, logo atrás de Franca, né? A fica ali em quinto, né? Com 4 jogos feitos, com 3 vitórias e uma derrota, né? Fazendo essa sequência de 3 vitórias. Já o Fortaleza Basquete Cearense fica ali na 12ª posição, né? Armagando a sua segunda derrota consecutiva, 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, 50%, né? E falando agora um pouco da equipe da Unifacisa. Cara, a equipe da Unifacisa tem alguns pontos legais a gente explorar, né? Primeiro, né, os 8 rotacionados ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 8 rotacionados, né? Normalmente no basquete é assim, né? Se roda com 8 jogadores, né? Eles foram muito bem. Eles foram muito bem. bem foram muito bem em resposta, foram muito bem na participação, né? A gente tem ali o Melvin sendo esse cara que puxou os pontos, né? O Gui também sendo esse cara que puxa os pontos, mas a participação defensiva, o empenho e volume dos demais jogadores fez com que a equipe tivesse esse desempenho ofensivo muito bom, né? E hoje a gente teve também, né, para colaborar com essa profundidade de equipe que tem a Unifacisa, a volta do Coelho, né, que ali em 2 minutos jogados, né, mostrou a qualidade que tem, mostrou o grande armador que é, né, ele voltando aí de uma lesão,
né? Estão começando aos poucos a ganhar minutos e, na minha opinião, provavelmente vai ser esse cara que vai rotacionar mais em alguns jogos, vai precisar vir como titular, então é alguém que a equipe Alfa vai contar e olha com bons olhos esse retorno, né? Outro ponto que eu acho muito interessante dessa equipe da Unifacisa é o fator casa. Cara, o fator casa da Unifacisa vai pesar muito nessa temporada. A equipe comprou, a torcida comprou a ideia da equipe, a torcida se faz muito presente, é muito barulhenta, é muito acalorada, anima muito os seus jogadores, né, que jogam junto com a torcida, então pode preparar noites longas dentro do ginásio da Unifacisa, né, porque vai ser difícil arrancar vitórias lá, né, e assim, de uma temporada para outra, a equipe está muito na mão do Pablo, né? A equipe está muito ajustada com a ideia do seu técnico, então isso é um fator extremamente positivo para futuras partidas, né? Para os próximos confrontos, né? E não se surpreenda em ver a Unifacisa terminando, né? A fase de grupos aí, né? A fase de jogos de ida e volta ali no top 5. Não se surpreenda porque é uma equipe que vai dar muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, né? É algo que a gente tem que ficar de olho e enaltecer essa equipe da Unifacisa. Pro lado do Fortaleza Basquete Cearense, foi que eu falei no outro jogo, no primeiro jogo do Fortaleza Basquete Cearense. Não sei se eu fiz também um outro contra o Flamengo, não lembro. Mas eu lembro que eu comentei que esse time tem, 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 tem uma identidade, tá começando a se formar uma identidade. É uma equipe que vai ter um jeito de jogar. E eu também falei que é uma equipe que por conta dessa adaptação ao novo jeito de jogar, ela vai passar por oscilações, né? Então, o grande teste com o Flamengo foi importante para sentir e medir é, o como que é o nível do basquete máximo, né, no NBB, né, e ele não teve essa experiência inicial com o Flamengo, saber, tipo, tá, até onde esse, esse teto técnico e tático chega, né, olhando pro Flamengo. E hoje ela sentiu um pouco também, né, jogando contra a Unifacisa, né, ela pôde ver, né, e trazer e aprender novamente, né, como que funciona esse basquete nacional, né, em seus diversos níveis, né, em seus diversos climas, atmosferas, paixão e tudo mais. Então é uma temporada que vai ter muito da adaptação de um conhecimento da técnica com o basquetebol nacional e vai ter uma adaptação da equipe com a visão de basquete que a Helena tem, né? A Helena se mostrou bastante irritada em alguns momentos do jogo, né? Principalmente pela falta de organização tática no ataque, né? Tendo que o tempo todo correr atrás do placar, isso desgasta mesmo o treinador, isso esgarça fisicamente a equipe, né? Tem que correr o tempo todo atrás do placar, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa gostosa de se ter, né? E mostra também alguns pontos que eu considero ainda como algo a melhorar nesse time do basquete Fortaleza, como por exemplo mais profundidade na armação, né? Acho que o Dupri e o Gianzinho, eles são jogadores de mesma de mesma de mesma característica mesmo, né? O Gianzinho e o Dupri são armadores que procuram a cesta, né, mais do que a organização do time. Isso é por característica, não é mérito ou demérito, é característica dos jogadores, né? E com dois armadores da mesma característica, você não tem alguém cerebral
para poder pensar o jogo, para poder ter esse termômetro, para conseguir ter achadas para o gol, para ter conseguir achadas embaixo para o da Silva, para o Alberton, as aberturas para o próprio Popovic. Então assim, eu acho que é algo a se pensar, eu acho que é algo a dar uma analisada, sentar, não que em momentos não seja interessante, né, ter os dois na quadra, a utilização de um para outro e tudo mais, mas ter uma opção a isso, né, uma opção a isso, porque em momentos, né, pelo menos o que eu entendo de basquete, que eu consigo ver, ter um armador que tenha essas características, né, vou citar um exemplo aqui para ficar mais claro, né, por exemplo, o Erlinho do Corinthians, como por exemplo o Ruivo do Mogi, como por exemplo o próprio Coelho que está aí no Unifacisa, sejam opções que tem essa característica de armador, pode ser uma opção que venha a agregar, que venha tipo, ajudar a potencializar essa equipe que tem boas peças, que tem bons jogadores, né? Então um armador cadenciado vai ajudar a ter mais uma profundidade, né? Mas assim, é algo a se pensar, até mesmo em questão de gestão de grupo, né? Como você já tem, né, dois armadores já nessa temporada e a inserção de mais um acarreta diminuição de minutos de alguns jogadores, então é algo a saber o que fazer, né? Então é algo a se pensar, né? E, e o próximo jogo aí do Fortaleza conseguir recuperar, né? O próximo jogo do Fortaleza vai ser em casa contra. Deixa eu ver aqui. Contra o Corinthians, né? Um jogo difícil, né? Um jogo tenso, né? Um jogo que não vai ser nada fácil, né? O próprio Elinho lá, né? O Vitão, né? Ali participando embaixo, então vai ser um time que vai dar trabalho, né? Então o Fortaleza precisa aí ter esse tempo para se organizar, rever o que aconteceu no jogo e se preparar para essa próxima partida também, tá bom? Eu também achei que o Alberton ficou muito tempo no banco, né? Eu achei que por mais que a defesa da Unifacisa estava ali bem ajustada a marcá-lo, né? Eu acho que ele deveria ter voltado um pouco mais cedo para o jogo, né? Para tentar ali trazer um pouco mais de bolas de segurança no embaixo, tentar achar alguma opção, né? Porque se eu não estiver enganado, para mim, eu acho, né? Não tem esse dado, mas ele é o maior pivô que a gente tem aqui no NBB, em nível de altura e tudo mais, e as equipes naturalmente vão ter que se adaptar a ele quando for enfrentar o Basquete Fortaleza. E deixá-lo no banco e não achar uma opção a ele, para que ele participe de tudo isso, eu acho que foi um equívoco. Ele fechou o jogo com 17 minutos em quadra, né? Eu até vi aqui se ele teve algum problema de faltas, que eu não me recordo de ele ter tido problemas com faltas. Deixa eu ver. Erros. quatro. Que faltas. Faltas cometidas. Teve uma falta. Uma falta cometida só. Então, assim, eu entendo o motivo dele ter saído no momento do jogo, né? A defesa do Unifacisa estava extremamente encaixada a marcá-lo, mas eu acho que o caminho seja achar uma opção que favoreça a equipe junto ao Alberton, ok? O da Silva nessa partida, né, teve aí 5 pontos, né? Ele esteve muito abaixo, né? Falando agora um pouco dos destaques individuais para a gente fechar o vídeo, né, dessa manhã, né? O Dumfries teve 14 pontos, né? Foi o destaque aí em pontos do Fortaleza. O segundo foi o Golk com 12 pontos e o terceiro foi o Gabriel, né? Em rebotes, o Golk teve 7 rebotes, o Salsa Mendy teve 7 e o Popovic teve 5, né? Em assistências, o Golk também teve 5, o Dumfries teve 4 e o da Silva teve 3, né?
o gol, que por mais que fez um jogo bem abaixo, né, participou ali bem nas estatísticas da equipe, né. Já da equipe vencedora, né, a gente teve o Melvin com 29 pontos, quase quebrando aí o recorde do NBB, né, que é de 31, né, o Gueye com 19 e o Leal com 9, né. Boa partida do Leal, muito participativo embaixo na defesa, né, atrapalhando muito a vida dos jogadores de baixo, né, foi muito bem mesmo, né. Em rebotes a gente teve o Sifontes com 7 rebotes, o Gueye com 6 e o Jimmy com 4. Em assistência a gente teve o Antônio com 4 assistências, o Jimmy com 2 e o Sifontes com 2, né. Eu falei aqui do próximo jogo da equipe do Fortaleza, agora vamos falar aqui do próximo jogo da equipe da Unifacisa, que enfrenta ali a equipe do Mogi, né, ainda em Campina Grande, no dia 6/11, às 19h30, né, vai ser um jogo bem interessante. A Mogi, que é uma equipe que está em franca ascendência, né, e tem tudo para fazer um ótimo NBB, né, a minha visão, vai apresentar uma grande resistência à Unifacisa. Vai ser um jogo bem parelho, né, na minha visão. Se a Unifacisa impor esse ritmo e jogar junto com a sua torcida, pode ser que sejam fatores importantes a se levar, né? E assim, são equipes que eu jogo serem um pouco parecidas, por mais que tenham caminhos de estradas diferentes, né? Mogi está começando agora um trabalho, colocando uma cara, colocando um rosto para essa nova equipe. A Unifacisa tem ali seus jogadores já da temporada passada, uma equipe bem mais consolidada com a ideia do seu técnico, então tem tudo para poder continuar vencendo, né? Então, se for optar por um vencedor desse próximo jogo, para mim vai ser a Unifacisa, beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco mais extenso, né? Mas tá entregue, fechou? Tamo junto, fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima, que eu vou falar um pouco do jogo que tá acontecendo agora, tô acompanhando aqui, entre Cruzeiro e Minas, né? O jogo já tá 7/15 aqui, fechou? Tamo junto, fiquem com Deus, tchau, tchau.